Não tá lembrando de mim, seu João? Seu amor de infância. Sussurrou a empregada ao fazendeiro. O vento passou assobiando pelo terreiro da fazenda do engazeiro, levantando poeira fina, dessas que entram no olho e mexem com a lembrança. João Targino amanhecera de chapéu abaixado, conferindo o curral, contando as reses e, no fundo, as horas. A seca estava de teimosia há meses, e o umbigo do açude mostrava as pedras como se abrisse a boca para reclamar de sede. Dona Mundica, governanta antiga, chegou com um bule de café fumegante e um aviso. Chegou uma moça para trabalhar. João diz que é de longe, mas fala como se já conhecesse cada canto. Ele assentiu, cansado de entrevistas que não davam certo, e voltou os olhos para as cercas remendadas. Foi só a nova empregada pisar no alpendre que um cheiro de jasmim misturado com poeira velha invadiu a manhã. Cabelos presos num lenço azul, olhar que varria o passado. Ela respirou fundo e disse sem floreio: "Não tá lembrando de mim, seu João? Sou seu amor de infância." A frase caiu como relâmpago em céu claro. João encarou, procurou linha na areia do tempo. O coração, que vivia de contas, se atrapalhou. "Ô, gente, quem é você?" murmurou, numa voz mais baixa do que queria. "Maria das Dores, Dorinha. A menina da casa do barreiro, a que você prometeu esperar com um ramo de umbu." O nome bateu nas tábuas do peito. De repente, vieram imagens de uma rua empoeirada. 2 meninos correndo, um pé de umbu que fazia sombra de catedral. Antes que ele respondesse, Dona Mundica pigarreou forte, como quem manda a lembrança calar. "Trabalho tem demais. Se for ficar, pegue o balde, que o feijão não se cozinha sozinho." Dorinha sorriu de lado. Aceitou o balde, mas o olhar ficou ali, esperando o reconhecimento. João caminhou até a cerca, sentindo o peso do passado. A sombra do coronel Osmar sempre rondava a fazenda. As dívidas, como Mandacaru, cresciam onde menos se queria. E agora Dalila, não Dorinha, aparecia quebrando a rotina e acendendo vela para a saudade. Quando encontrou coragem para falar, falou torto: "Seja bem-vinda. A gente conversa depois." No cair da tarde, a feira de Carnaúba jogava som de zabumba por cima dos campos. João foi para lá fechar um negócio de ração. Dorinha ficou, varrendo o alpendre como quem desenha mapa velho no chão. Ao longe, um carro parou levantando poeira. Do banco desceu o coronel Osmar, sorriso de cobra e chapéu de aba grande. "Dona Mundica, cadê João? Vim cobrar o combinado." No interior da cozinha, Dorinha apertou o pano no peito. Um segredo antigo começou a rachar feito barro seco. E pela primeira vez, ela se perguntou se tinha voltado tarde demais. No clarão dos faróis, uma voz conhecida chamou por Dorinha. Baixinho, como se o passado estivesse ali em pé, pedindo resposta. Dorinha dormiu pouco. O grito de um bacural riscou a madrugada e a lembrança correu mais do que o sono. Pela manhã, João voltou da feira com o cheiro de açúcar queimado das barracas e o peso de um trato com prazo curto. Ao ver Dorinha levando o café, ele viu também o umbuzeiro antigo e viu a si mesmo, menino, prometendo voltar com chuva. "Então é verdade," ele disse, quase um suspiro. "Você é Dorinha. Sou João e adulta. Vim de livre vontade. Tô precisando de trabalho e de resposta." "Resposta? Por que você não foi naquele dia? O último antes da minha partida." Antes que ele falasse, o coronel Osmar apareceu no terreiro, paletó claro, sorriso doce que ardia na língua. "Targino, meu compadre de seca, como é que tá? Vim só lembrar que o prazo da ração e do sal é dia 15. Ninguém quer ver o gado definhar, né?" "Eu sei do prazo, coronel." "Ótimo. E quem é essa moça bonita?" "Nova por aqui?" "Empregada," cortou Dona Mundica como faca em pão duro. "Vai varrer, menina." Osmar mede a cena, faz reverência falsa e se despede, deixando no ar um cheiro de ambição. João sente o sangue ferver, e a vontade de contar sobre a dor antiga se choca com a necessidade de pagar as contas. Dorinha, firme, resolve que não veio para fugir da verdade. "Eu fui embora porque a casa desabou de dívida. Minha mãe foi embora também. Mas antes me disse um nome que eu não esqueci." "Que nome?" "Alguém aqui dentro." Dona Mundica derruba uma xícara. O silêncio faz eco.
Depois, como quem tenta salvar o resto de café, ela se abaixa e diz: café frio se joga fora, lembrança fria também. Vamos trabalhar. À tarde, Dorinha segue para a beira do açude, onde um fio d'água insiste em correr. João vai atrás, com a desculpa de checar a bomba. O sol brilha sem pena, mas debaixo do juazeiro a sombra é amiga. Eu te esperei, Dorinha, ele confessa, voz rouca. Fiquei doente da cabeça. Meu pai me prendeu em promessa de casamento com outra, por causa de terra. A vida torceu nosso rumo. E você casou? Não, ela fugiu com um vendedor de rede. A promessa ficou como espinho. Dorinha solta um riso triste. Pois eu voltei para procurar trabalho e um papel. Dizem que seu pai escreveu um testamento guardado aqui. Testamento de quê? De água, João, e de culpa. O vento muda. No alto do curral, 2 vaqueiros assoviam um toque de aviso. Do outro lado da cerca, um capanga do coronel Osmar observa a conversa, anotando qualquer gesto. No juazeiro, os 2 se encaram, e o passado deles cresce como nuvem de inverno. Uma folha solta, enfiada numa fresta da velha casa de farinha, parece chamar pelo nome de Dorinha, estalando a primeira brisa da noite. A casa de farinha ficava de lado, meio esquecida, mas era onde a meninada se escondia nos tempos de brincadeira. Dorinha empurrou a porta que rangia como sanfona velha, o pó levantou em dança e o cheiro de mandioca torrada reviveu risos perdidos. João ficou na entrada, atento, como se qualquer sombra pudesse virar acusação. Eu vinha para cá quando as coisas apertavam, ela disse. Aqui eu anotava meus sonhos na parede com carvão. E esse papel de que você falou? Minha mãe disse que o pai de você, o velho Targino, guardou um papel pedindo perdão a alguém. E que esse perdão tinha a ver comigo. João engoliu seco. A gente pode procurar. Mas se isso mexer com o coronel, vai ser briga de cachorro grande. Eu não tenho medo. Medo eu já tive demais. Foram tirando tábuas, olhando frestas, até que Dorinha achou um velho cofre de lata, desses de guardar retrato. Com um arame forçou a tampa. Dentro, um embrulho de pano com cheiro de mofo e no meio, uma carta. Meu Deus, sussurrou ela. João aproximou, leu em voz baixa. Era a letra do velho Targino, confirmando que desviara a água do riacho do Barreiro para encher o açude do Engazeiro num tempo de seca brava. Falava de uma família prejudicada pela obra e pedia que, quando morresse, se fizesse justiça, entregando a eles a posse de uma faixa de terra onde a água nascia. No fim, um nome incompleto. Maria da... A tinta apagada parecia esconder a metade que faltava. Dorinha tocou o papel como se fosse a pele da mãe. Minha mãe era Maria das Graças, ela disse. E a gente morava no Barreiro. João fechou os olhos. Então o velho sabia. E calou. Um barulho do lado de fora cortou a emoção. 2 homens se aproximavam, botas pesadas. João escondeu a carta no cós da calça. Os sujeitos chegaram com um sorriso torto. Boa tarde. O patrão quer saber se tá tudo certo por aqui. Tá, ué, respondeu João, sem baixar o olhar. É bom ficar certo mesmo. Tem muita gente curiosa, né? O homem olhou para Dorinha devagar. Gente que volta do nada, dizendo que é de casa. Dorinha não recuou. Eu volto para onde tem minha história. Os homens riram curto e foram embora, mas a ameaça ficou, pisando junto com o pó. Quando o sol desceu, João e Dorinha voltaram para o casarão. Dona Mundica esperava na cozinha, mexendo a panela de doce de umbu. Vão adoçar as palavras, disse sem sorrir. Porque tem coisa que quando amarga acostuma a boca. Dona Mundica, João encarou, a senhora sabe desse papel? Ela mexeu o doce sem pressa. Eu sei de tudo que os homens tentam esconder, meu filho. Do corredor, um sussurro de reza se misturou ao cheiro do doce. Alguém, em algum lugar, pedia coragem para a noite que vinha chegando sem pressa, mas cheia de sombra. A cozinha era o coração da casa. Dona Mundica botou 3 pratos na mesa, como sempre fez desde o tempo do velho Targino. João sentou calado. Dorinha, com as mãos firmes, fez o prato do jeito que aprendeu. Arroz soltinho, feijão com cheiro verde, farofa de manteiga da terra. O primeiro bocado que ela levou à boca trouxe lembrança de um tempo sem faca no meio. Dona Mundica,
Dorinha disse. Por que a senhora fingiu que não me conhecia? Porque reconhecer às vezes é condena. Eu quis lhe dar tempo de escolher se queria ficar. Eu escolho ficar. Mesmo com o coronel rondando, a velha suspirou. Osmar é cobra criada. Ele não quer sua história. Quer a água da nascente e quer João amarrado nas dívidas. O papel que vocês acharam é chave. Mas chave abre e fecha. Tem porta que aberta derruba telhado. João encostou os cotovelos na mesa. A senhora sabia do desvio do riacho? Sou filha do chão. A gente sente quando mudam o curso da água. Na época reclamei. Seu pai me mandou calar. Disse que era pelo bem da fazenda. Eu calei, mas rezei. E a reza vem cobrando. Dorinha mordeu o lábio. Tem mais? Tem, disse a governanta a olhos fundos. A mãe de você, Maria das Graças, veio aqui um dia pedir justiça. O velho prometeu uma carta. Eu vi ele escrever. Mas depois, com medo de Osmar, escondeu. Por que medo do coronel? Porque o coronel ajudou com as máquinas, com promessa de parte da água. E promessa de poderoso não se desfaz sem preço. Do lado de fora, o céu arriscava uns trovões distantes, como se a seca estivesse pensando em dar trégua. João levantou decidido. Amanhã cedo vou à cidade falar com o tabelião. Essa carta vale. Vá não, Mundica segurou o braço dele. Deixe primeiro eu mostrar uma coisa. Ela levou os dois ao quarto que ninguém entrava, o do velho Targino. No fundo do guarda-roupa, dentro de uma mala, havia retratos amarelados. Especial, fez Dorinha prender o ar. Uma menina de trança ao lado de uma mulher sorridente. Atrás, escrito a lápis, Maria das Graças e sua pequena dia da feira. Minha mãe, Dorinha sussurrou. E eu, João sentiu um tremor diferente. Por que isso estava aqui, Mundica? Porque seu pai guardava o que roubava. E também guardou um pedaço de amor que não teve coragem de viver. No silêncio que seguiu, só se ouviu o choro inesperado do primeiro trovão. E com o cheiro de chuva distante, alguém bateu no portão de madrugada. 3 pancadas secas, como quem traz notícia que muda o rumo de um povoado inteiro. As 3 pancadas ainda ecoavam quando João alcançou a lamparina. O portão abriu numa fresta, revelando um mensageiro da prefeitura, roupa encharcada de suor e poeira. Seu João, desculpe a hora. Saiu edital novo sobre outorga d'água. Quem não regularizar a captação do riacho até o fim do mês, perde o direito de uso. Fim do mês? Isso é daqui a poucos dias. O coronel já deu entrada. Vim avisar porque tem gente que torce por justiça. O rapaz olhou de lado nervoso e sumiu na escuridão. João fechou o portão, o coração na goela. Dorinha encostou nele, as mãos quentes na lamparina. A carta pode provar que a nascente pertence a nós, do Barreiro. Nós? Eu e quem mais tiver sido espoliado. Dona Mundica apareceu com um chale nos ombros. Amanhã cedo, vocês vão para Carnaúba. Falam com Dona Neta do cartório. Ela não se vende ao coronel. E a senhora? Eu fico. Casa precisa de sentinela. A estrada até a cidade era de chão batido, com cactos de guarda, e o céu se abrindo em claridade. No caminho, Dorinha contou do tempo longe. Trabalho em casa de família, umas cartas que nunca chegaram, um amor que não foi, um medo que virou coragem. João, ouvindo, se reconhecia homem diferente. Menos dono de terra, mais dono da própria palavra. Chegando a Carnaúba, a feira cantava perfumes, rapadura, carne de sol na brasa, tapioca chiando na chapa. Mas os olhos deles eram de urgência. No cartório, Dona Neta ajeitou os óculos. Carta do velho Targino. Se for legítima, a gente registra. Eles mostraram o papel, o selo antigo, a assinatura meio trêmula. Neta franziu a testa. Tá incompleto no nome, mas dá para abrir processo de retificação. O problema é tempo. E o coronel? Já esteve aqui cedo. Deixou dinheiro na mesa para adiantar. Eu disse não. Na saída, quem estava encostado numa caminhonete com sorriso de canto? Coronel Osmar. Ora, ora. O amor de infância do Targino virou advogada agora? Virei quem eu precisava virar, respondeu Dorinha firme. Osmar afinou a voz. Cuidado para não tropeçar em papel velho e quebrar dente novo. Água é bicho arisco. O sol já pendia quando começaram a volta.
Passando na beira do rio, Dorinha pediu para parar. O leito seco mostrava marcas recentes de paz. Ela se agachou, tocou a terra mexida. Ele está preparando algo, João assentiu. Desviar mais. Matar o barreiro de vez. E ali, no meio do leito, acharam um segundo sinal. Um pedaço de mapa rasgado, mostrando a nascente e duas setas. Uma apontava para a fazenda do engazeiro, a outra para uma vala nova na terra do coronel. A primeira gota fininha caiu no ombro de Dorinha, promessa de chuva ou lágrima do rio, e com ela o pressentimento de que a noite traria a decisão das grandes. A notícia da chuva se espalhou como fofoca boa. A cidade preparou vaquejada, e a fazenda do engazeiro virou ponto de encontro. João pensou em cancelar, mas Dona Mundica foi contra. Quando o inimigo acha que a gente vai se esconder, é hora de dançar no terreiro. Quem dança não perde o passo. A vaquejada começou cedo, aboios cruzando o céu, couro batendo, poeira subindo em redemoinho. Dorinha, de vestido simples e lenço claro, andava entre as barracas com naturalidade de quem conhecia cada cheiro. João, montado num cavalo castanho, parecia outro, menos preocupação, mais raiz. No meio do alvoroço, Osmar chegou acompanhado de gente armada de sorriso falso. Cumprimentou meia cidade, distribuiu promessas e parou diante de Dorinha. A moça do papel, a moça da água, ela corrigiu. Água não tem dono, tem nascente e tem justiça, ele riu. Pois traga justiça para a pista. Vou patrocinar o boi da faixa. Se João derrubar, eu assino o acordo. Se não derrubar, vocês guardam a carta na gaveta e me deixam trabalhar. Isso é brinquedo com vida alheia, Dorinha disse. Osmar fingiu pena. É só festa. E coragem, João ouviu a conversa. Aproximou-se sério. Eu aceito, mas com testemunha. O padre, a prefeita e Dona Neta. Fechado. Osmar estendeu a mão. João demorou um segundo a mais, mas apertou. A vaquejada ferveu. Na hora do boi da faixa, o silêncio fez parede. João teso olhou para Dorinha. Ela balançou a cabeça como quem dá bênção sem fala. O boi saiu na poeira. João e o esteira partiram juntos. Na curva, o boi fingiu que ia, voltou. João perdeu o tempo, quase cai. O coração da plateia veio na boca. Mas num golpe bonito, ele recuperou a linha, encostou o boi na faixa e derrubou com limpeza de quem aprende com queda. A praça estourou em grito. Osmar manteve o sorriso, mas os olhos endureceram. Na frente de todos, a prefeita, o padre e Dona Neta confirmaram. Acordo é acordo. Claro, disse o coronel, sou homem de palavra. Ele tirou do bolso um papel já pronto, mas com letra pequena, cheia de armadilhas. Dona Neta encostou. Isto aqui é pegadinha. Não está escrito cessão da água, está permissão temporária. O povo murmurou. Osmar abriu os braços. Mas minha intenção era boa. Então assine o certo, Dorinha devolveu. Osmar sorriu. Eu assino. Se vocês mostrarem a carta do velho, transparência, né? João olhou para Dorinha. Ela entendeu. Não era hora de abrir o cofre inteiro. A carta existe, disse Dorinha, e vai para o cartório. E se o senhor não cumprir, a cidade inteira vai saber como o senhor desvia o rio. O burburinho virou cobra. Osmar piscou lento. Então vamos ver quem cansa primeiro. Quando a noite caiu, a festa virou fogueira. João e Dorinha ficaram perto da chama, as mãos esbarrando, o medo dividido no mesmo banco. Ele falou baixo. Se a gente não poder com ele pela lei, poderemos pela verdade. E pelo povo, ela completou. Do outro lado da fogueira, um vulto observava. Era um dos capangas do coronel, segurando algo embrulhado. Na madrugada, o embrulho apareceu pendurado na porteira da fazenda. Um couro de boi marcado com uma cruz e um bilhete. Quem mexe com água se afoga, que fez a chama da fogueira parecer pequena demais para esquentar o frio que entrou na casa. O bilhete balançava no vento como ameaça cantando. João arrancou e amarrou no punho o couro marcado, transformando o medo em promessa. Não vão calar a gente, disse. Dorinha, firme, levou o bilhete para dentro. Guardou junto da carta do velho Targino. Se o coronel quer brincar de recado, a gente responde com prova. No dia seguinte, os dois foram ao barreiro.
A antiga casa de Maria das Graças agora era ruína com cheiro de história. O riacho magro tentava se recompor das feridas. Velhos moradores apareceram curiosos. Dentre eles, Dona Zefinha, que tinha língua de verdade. Eu vi quando mudaram o leito. O velho Targino veio com máquina e Osmar trouxe homem. Água chorou de um lado e riu do outro. Nós ficamos com a lágrima. Dona Zefinha, disse Dorinha, a senhora testemunha isso no cartório? Testemunho, minha filha. A gente já está cansada de sede. Enquanto juntavam relatos, um grito veio do mato. Um menino correndo. Seu João! Dona Dorinha! Abriram vala nova lá na cabeceira. Correram todos. Chegando, viram o corte recente no chão. Água tentando se enfiar no caminho errado. João encarou a vala, os dentes duros. Eles começaram a obra. Não hoje, disse Dorinha agachada. Ontem à noite. E vão voltar. João mandou fechar provisoriamente com pedra e barro. O povo ajudou, mãos virando enxadas, braços virando barragem humana. Oxente, se a lei demora, o braço não. Alguém tirou foto, alguém filmou. A notícia correu. À tarde, no Engazeiro, apareceu uma caminhonete da Polícia Ambiental. A gente, jovem e incisiva, ouviu, anotou, pediu o papel. Dorinha mostrou cópia da carta e o mapa rasgado. A gente assobiou baixinho. Isso dá inquérito. E dá tempo. Se a gente se mexer, dá. Mas vocês precisam se proteger. O recado chegou antes do pôr do sol. O capataz de Osmar, numa conversa sem testemunha, ofereceu dinheiro a Dorinha. Volte para a capital. Esqueça a água. Esqueça testamento. Você ganha uma vida boa. Minha vida boa é aqui, ela respondeu. Ele sorriu de canto. Então trate de não se afogar. No fim do dia, a chuva finalmente veio de verdade, grossa, lavando o telhado, molhando a alma. João e Dorinha ficaram na varanda, molhando os braços estendidos, rindo como quem encontra a infância no meio do temporal. Ele tocou a mão dela devagar. Posso? Pode, disse ela, adulta, consentindo com o olhar. O beijo veio manso, quente como café novo, sem pressa e com respeito, cortado pela risada de Dona Mundica, que fechava as janelas. Amor bonito não precisa se esconder da água. No estalo de um trovão, um clarão revelou, na cerca do fundo, a silhueta de um homem com chapéu de aba larga, observando a varanda, e, depois, desaparecendo na noite encharcada. Com a terra molhada, as palavras pareciam mais fáceis. Na manhã seguinte, a agente ambiental voltou com o oficial de justiça e marcou vistoria na nascente. Osmar, informado, apareceu em seguida com advogado de gravata justa. O terreiro virou sala de audiência a céu aberto. A carta do velho Targino foi lida. O burburinho cresceu quando se falou no pedido de perdão. Falta o sobrenome, disse o advogado de Osmar. Sem pessoa certa, sem direito certo. Mas temos foto. Testemunho e o mapa, rebateu Dona Neta. E temos o resto do nome, disse Dona Mundica, entrando com uma caixinha pequena. Eu devia ter mostrado antes, mas precisava de coragem de 3. Dentro, um santinho antigo com letra miúda no verso. Para Maria das Graças e sua filha Maria das Dores, promessa. De reparo. Dorinha segurou o santinho, a mão tremendo de alívio. Aqui está o nome inteiro. O advogado pigarreou, mas a força da evidência fez cócegas na cara de Osmar. A gente anotou tudo. Com isso, a outorga provisória do coronel fica suspensa até decisão. Osmar sorriu sem dente. Vocês acham que papel segura a água? A chuva vai cair e o rio vai correr para quem tem barragem. João respirou fundo. Vai correr para quem tem direito. E quem tem povo? Nessa hora, moradores do Barreiro chegaram com faixas improvisadas. Água é vida, justiça é dever. O terreiro virou praça. À tarde, João e Dorinha foram de novo à casa de farinha. Queriam guardar as provas num lugar seguro. Quando abriram a porta, o coração gelou. O cofre de lata revirado, as tábuas no chão. Só não levaram a carta porque estava com Dorinha. No canto, uma marca de bota. Ele está dentro, João rosnou. Ele está com pressa, disse Dorinha. E a pressa mostra o caminho. No escuro do final do dia, alguém deixou no degrau da igreja um envelope pardo com uma cópia do mapa inteiro. Sem assinatura.
O padre entregou a João. Caiu do céu ou subiu do inferno, mas é a peça que faltava. Quem mandou? Não sei, mas o bem às vezes usa a mão de quem a gente não imagina. De volta à fazenda, João olhou o mapa novo e percebeu um detalhe. Uma linha fina ligava a nascente a um poço artesiano antigo, fechado há anos por ordem do velho Targino. Se a gente abrir esse poço, devolve pressão ao riacho, ele disse. A água escolhe o caminho de novo, Dorinha sorriu. E o coronel perde a estrada de lama. Quando saíram com lanternas para ver o poço, alguém acendeu outra luz, lá longe, no terreno do coronel, e a claridade desenhou homens entrando no mato, como quem não queria ser visto. A madrugada encontrou João, Dorinha e uns moradores do barreiro no velho poço, coberto por tampa de ferro e teias. Tiraram a tampa com alavanca. O cheiro de terra úmida soltou lembrança boa. João desceu com cuidado, checou a estrutura. Tá inteiro. Dorinha, com a lanterna, iluminou inscrições na parede. Marcas de nível, datas de chuva, uma frase riscada. A água volta. Com auxílio do técnico da prefeitura, convocado pela agente ambiental, ligaram uma bomba emprestada. O motor engasgou, tossiu, pegou. De dentro veio um ronco espesso e depois o jato, fino mas firme, como promessa que cumpre. O pessoal bateu palma, criança riu, velho chorou. No amanhecer, a água começou a encostar na cama do riacho pelo lado certo. Osmar, sabendo, mandou 7 homens para reforçar a vala clandestina. A polícia ambiental avisada foi junto. O encontro aconteceu no mato, entre Xique-Xique e Juazeiro. Houve grito, houve ordem, mas não houve bala. A lei chegou primeiro que o medo. Embargaram a obra. No engazeiro, João preparou uma conversa pública. Puxou o banco, chamou gente, abriu a carta e o mapa. Meu pai errou. Eu quero acertar. O rosto dele, duro de costume, estava molhado de emoção. Eu devolvo a faixa de terra da nascente ao povo do Barreiro, em nome de Maria das Graças e de Maria das Dores, e aceito a auditoria na captação do açude. O povo murmurou, depois aplaudiu, depois chorou. Dorinha segurou a mão dele sem esconder, 2 mãos adultas, consentidas, com coragem para ser vistas. Dona Mundica, de canto, passou o terço pelos dedos, satisfeita. Osmar chegou atrasado, mas chegou. Bonito discurso, disse gelado. Mas a dívida? Eu pago com parte do gado, respondeu João, e com o que sobrou do meu orgulho. Osmar sorriu curto. Então me dê sua palavra. Dou não, dou papel. João estendeu um acordo redigido por Dona Neta, prevendo pagamento parcelado e cláusulas que impediam manobra na água. Com a praça de testemunha, o coronel assinou, engolindo seco, porque a cidade inteira tinha virado o olho. Naquele fim de tarde, a feira se estendeu mais que o normal. Teve sanfona, teve bolo de milho, teve risada. João e Dorinha dançaram um forró miudinho, pé arrastando, rosto encostado. Ele falou ao ouvido dela, baixinho. Eu te devo um ramo de umbu. Me dê um agora, de mentira no ar, ela riu. Ele fez o gesto e ela aceitou, como quem aceita chama mansa no peito. Mas antes da noite fechar, um papel anônimo deslizou por baixo da porta do escritório de João. 3 linhas que mudavam tudo. O testamento não está completo. Existe um segundo documento em nome de outro herdeiro. O papel anônimo pesou mais que saco de milho. João leu e releu. Dorinha respirou fundo. Outro herdeiro? Talvez alguém que o velho Targino quis proteger. Ou esconder. Dona Mundica cruzou os braços. Tem coisa que eu temia a vida toda. Mas mentira boa não vira verdade. E verdade escondida vira cobra no mato. Voltaram ao quarto do velho. Procuraram, reviraram e nada. Foi Dorinha quem reparou num crucifixo na parede, desses que escondem compartimento. Dentro, um envelope selado com cera antiga. Abriram com respeito. A letra do velho, outra vez, mais firme, um aditivo ao testamento, reconhecendo um filho fora do casamento, nascido de amor que não coube na moldura da moral, mas coube na água do coração. Quem? João sussurrou, palidez de susto. O nome aqui, disse Dorinha apontando. Era um nome conhecido da cidade, mas não o dela.
Osmar, o chão balançou. Dona Mundica se benzeu. O coronel é filho do velho Targino? É o que diz aqui, João respondeu a voz longe. Herdeiro de parte da água, desde que não prejudique o barreiro. Dorinha juntou as peças. Então, o ódio dele não é só por poder. É por direito torto, por amor não reconhecido. E por vergonha, completou Mundica. A nova verdade podia incendiar a cidade. Resolveram chamar Dona Neta, a agente, a prefeita e o padre. Fizeram uma reunião breve sem fofoca. Mostrem ao coronel, disse a prefeita, mas em mesa séria. A lei pode dobrar o orgulho. O encontro aconteceu no salão do engazeiro. Osmar entrou com um velho sorriso. João falou primeiro. A cidade sabe dos desvios. Você vai responder por isso. Mas tem outra coisa que só nós 4 sabemos, mostrou o aditivo. Osmar riu, debochado, até as letras entrarem nele feito faca. A cor sumiu do rosto do homem. Mentira! Tem selo, tem assinatura, tem testemunha antiga, disse Dona Neta. E a cláusula é clara, desde que não prejudique o barreiro. A máscara caiu um fiapo. Osmar, tremendo, sentou. Ele me deixou uma metade e me roubou outra. Me deu água com uma mão e me tirou com a outra. Eu cresci com sede de respeito. Dorinha falou manso. Respeito não se toma na marra, coronel. Se planta. Osmar olhou demoradamente para Dorinha, para João, para Mundica. A chuva lá fora chamou silêncio. Eu não vou para a cadeia por desvio de água, ele disse já menor. Se cooperar, responde em liberdade, explicou a agente. Mas vai reparar o dano. E vai cumprir a cláusula do testamento. O acordo final levou a tarde inteira. Ficou decidido. A outorga da nascente ao barreiro, a cogestão da água com conselho popular, a indenização pelas valas e a quitação honesta da dívida de João. Quanto ao aditivo, seria reconhecido sem transformar poder em tirania. Osmar saiu menor do que entrou, mas com chance de aprender a ser gente. À noite o céu limpou. João e Dorinha caminharam até o umbuzeiro. Ele deixou um ramo imaginário na mão dela. Tardou, mas chegou. Chegou. Ela sorriu, os olhos brilhando. E agora? Agora a gente planta junto. Água, roçado e palavra. No escuro doce do sertão, eles encostaram as testas, prometeram futuro sem precisar de altar naquele instante. Adultos, livres, com consentimento e vontade, seguraram o que a vida oferecia. Um amor antigo que soube esperar a hora. Ao longe, a nascente fazia barulho baixo como reza satisfeita. E a fazenda, que já foi de um só, agora parecia de todos que tinham sede e coragem. Meses depois, o Conselho da Água se reunia debaixo do juazeiro, com caderno simples e decisão firme. O riacho corria mais gordo. As crianças brincavam na beira e os velhos contavam história. João aprendeu a ouvir antes de mandar. Dorinha abriu uma pequena escola de ofícios na casa de farinha, agora viva, ensinando a fazer farinha, a ler papel e a entender a terra. Osmar frequentava as reuniões com olhar baixo, falando pouco e fazendo mais. Não virou santo, mas deixou de ser praga. Dona Mundica com o terço ria à toa. Reza foi boa, e a cidade aprendeu que segredo guardado apodrece, mas verdade repartida vira ponte. No cair da tarde, João e Dorinha caminhavam até a nascente. Às vezes, sem dizer nada, apenas escutavam água batendo em pedra, como o coração batendo no peito. Quando chovia, eles dançavam na varanda. Quando doía, conversavam até sarar. E no juazeiro, sempre tinha um ramo de umbu. Às vezes de verdade, às vezes só lembrança. Lembrando que amor bom é aquele que dá sombra e fruta, sem fazer alarde, e mata a sede devagarinho. No sertão e no peito, quem desvia a água da justiça pode até matar a sede por um tempo, mas só a verdade, dividida com coragem, faz o rio do amor correr no rumo certo. A cidade ainda se acostumava com a notícia do aditivo do testamento quando a rádio comunitária de Carnaúba chamou João e Dorinha para uma entrevista. No estúdio quente, o ventilador fazia um zumbido constante e o radialista, seu Godot, ajeitou os fones e anunciou: "Boa tarde, povo do sertão. Hoje a água tem voz. Daqui o seu João do Engazeiro e a moça que todo mundo já conhece, Dorinha do Barreiro." João falou primeiro, simples.
Contou do erro do pai, do pedido de perdão, do conselho da água. Dorinha entrou macio, como quem bota pano em ferida. A gente quer água que chegue em toda a casa. Quer que a nascente não seja moeda, mas reza que todo mundo entende. O telefone da rádio não parava. Gente do sítio Malhada, da Lagoa do Chico Preto, todos pedindo para que a mesma coragem chegasse aos seus riachos. No intervalo, seu Godô cochichou. Tem empresário de fora querendo botar olho aqui. Falam em parque eólico lá para as bandas do Barreiro. Uma coisa é, mas é bom desconfiar de contrato que corre mais que água em ladeira. João coçou o queixo. Se vier, que venha direito. Se vier torto, a gente endireita. Dorinha assentiu. Primeiro a casa arrumada, depois visita. Saindo da rádio, encontraram Dona Zefinha e mais duas mulheres, com baldes na cabeça e postura de rainha. A gente quer falar no conselho, disse Zefinha. Mulher não é só para trazer água, não. É para decidir a rota dela. É para ontem, respondeu Dorinha, abraçando as três. À noite, no engazeiro, a lua derramava claridade de prata. João e Dorinha, no alpendre, conversaram miudinho. Ele abriu o peito sem vergonha. Eu errei de omitir, eu errei de demorar. Eu quero fazer o certo e quero fazer com você. Eu tô aqui por inteiro, ela garantiu, adulta, consentindo com o toque de mão que se procurou com calma. No escuro brando, Dona Mundica apareceu com um copo de suco de umbu. Para adoçar coragem, disse com aquele sorriso de canto. E para lembrar que amor bom não atropela, acompanha. Enquanto brindavam, o latido dos cães anunciou faróis na estrada. Um jipe parou. Desceram dois sujeitos de terno claro e sorriso molhado. Boa noite. Somos da Ventos do Norte. Viemos conversar sobre um futuro ventilado e cheio de progresso. Os homens da Ventos do Norte se apresentaram. Doutor Eurico e Dona Lícia, palavras lisas, PowerPoint no tablet e promessas de emprego. Queremos instalar torres eólicas na região do Barreiro, disse Lícia. É energia limpa. Em troca, arrumamos estrada, criamos fundo para educação e, claro, pagamos arrendamento de terra. Que terra? Perguntou Dorinha seca. Áreas altas próximas à nascente, onde o vento é rei, respondeu Eurico. Próximas não, cortou João. A nascente não é quintal de empresa. É coração da gente. Tudo é conversável, insistiu Lícia. A água continua de vocês. A gente só encosta as torres. Dona Mundica trouxe café. Quem encosta demais cai dentro, ela avisou rindo pouco. Eurico fingiu não entender. Podemos agendar uma reunião com a prefeitura e o conselho? Pode, disse João. Mas saibam, aqui a caneta é da comunidade. No dia seguinte, o Conselho da Água se reuniu no Juazeiro. Mulheres em peso, jovens vaqueiros, professores. A agente ambiental sentou junto, Dona Neta tomou nota. Eurico e Lícia expuseram o plano. No papel, tudo brilhava. Na boca do povo, as perguntas eram outras. E a poeira das obras? E a sombra das torres no voo dos pássaros? E o barulho? E o risco de mexer na rota da chuva? Lícia respondia como quem decora a reza. Dorinha, calma, bateu no essencial. A gente só assina se a nascente virar área de proteção comunitária, com demarcação e lei. Sem isso, não. Eurico sorriu de canto. Vamos analisar. Antes de terminar, Osmar apareceu, chapéu mais baixo do que de costume. Eu vim ouvir, disse surpreendendo. Se for bom pro Barreiro e pro Engazeiro, eu apoio. Se for truque, sou contra. O povo murmurou, acostumando-se ao novo tom. À tarde, no Barreiro, Dorinha visitou a ruína da casa da mãe. Sentou no degrau, o vento penteando o lenço azul. Mainha, se a senhora puder me ouvir, sopre o que é melhor. Ali mesmo, um menino chegou com recado. Dona Maria, tem uma senhora na cidade perguntando por você. Diz que é comadre de Maria das Graças. O coração de Dorinha tropeçou e encontrou passo. No caminho de volta, a poeira levantada por uma moto revelou um papel voando que grudou no peito de João. Uma cópia do pré-contrato da Ventos do Norte, já com a assinatura de alguém que usou o nome do conselho, e não era ninguém dali. Na sede da prefeitura, Dorinha encontrou a tal comadre. Uma mulher miúda, pele curtida de sol, olhos firmes. Sou Nivalda, disse. Fui amiga de Maria das Graças. Eu estava em São Raimundo do Norte.
Voltei porque ouvi falar do barreiro de novo. Sua mãe... Ela foi embora, sim, mas deixou uma caixa comigo. A caixa trouxe cheiro de guardado, cartas, uma fita de tecido, um retrato de Maria das Graças mais velha e um bilhete. Se Dorinha voltar, diga que eu corri do mundo para proteger. Volto quando a água for respeitada. O bilhete era antigo, mas vivo. Dorinha chorou em silêncio curto, depois ajeitou a coragem no lugar. Obrigada, comadre. Nivalda apertou as mãos dela. Sua mãe era uma árvore que o vento não quebrou. Vai dar certo. Na outra ponta da cidade, Dona Neta revolvia papéis. Assinatura falsificada, constatou, mostrando o pré-contrato da Ventos do Norte. Usaram o nome do conselho antes dele nascer. Quem? João quis saber. Tem um visto de um escritório da capital. Gente que quer apressar rio com enxada. E quem deu entrada? Um laranja. Mas o cheiro é de alguém que conhece a nossa topografia. Osmar chegou na hora, como quem adivinha o barulho da trama. Eu não, disse antes de perguntarem. Se fosse eu botava a cara. Eu tenho meus pecados, mas falsificar a assinatura não tá na lista. Então ajude a achar quem tá por trás, pediu Dorinha. Osmar deu de ombros. Eu conheço gente. Vou perguntar onde o vento faz curva. À noite, na varanda, João e Dorinha falaram de suas mães, da herança pesada e do medo de errar. O toque entre eles era casa e brisa. Ele disse, eu tenho vontade de te pedir para morar comigo, mas quero pedir do jeito certo na hora certa. Ela sorriu por dentro. A hora certa é a que não atropela. Vamos arrumar a água primeiro. O resto vem no tempo. Do escuro do quintal, um cheiro de fumaça entrou sem permissão. Dona Mundica correu para o fundo. Fogo no mato! Alguém incendiara a borda da vereda, perto da nascente, no meio da noite. O clarão no horizonte era ruim, mas também um convite. O sertão todo correu para apagar, e nas labaredas, uma sombra correu contrária. Alguém que não queria ser visto. Deixando cair um maço de papéis chamuscados com o timbre da Ventos do Norte. Homem e mulher, moço e velho, todo mundo virou bombeiro. Balde, enxada, galho verde. A fumaça arranhava o olho. A coragem fazia ponte. Dorinha comandava como quem sempre soube. Corta o fogo por baixo. Abre aceiro aqui. João, coberto de fuligem, puxava água do poço reativado. Osmar, sem pose, carregava balde e obedecia o comando dela como soldado de boa guerra. Depois de horas, o fogo cedeu. A nascente, arranhada, ficou de pé. Na beira chamuscada, Dorinha achou o maço de papéis. Metade virado carvão, metade salvo. Cartas internas da Ventos do Norte, trocadas com um consultor local, que se identificava como E.T. Quem é E.T.? Perguntou João. Não é o do filme, disse Osmar, sério pela primeira vez numa piada. É gente nossa. Alguém com estrada, com caneta, com vontade de ser dono do vento. Na manhã seguinte, o conselho reuniu de novo. A agente ambiental trouxe novidade. O incêndio foi criminoso. Vão abrir inquérito. Dona Neta detalhou o crime da falsificação. O povo não dispersou, e foi nessa insistência que apareceu Eurico. Não o da Ventos do Norte, mas Elias Tavares, topógrafo aposentado, conhecido como ET, que andara sumido. Fui eu que desenhei o mapa do vento, confessou cansado. Eles me ofereceram dinheiro. Eu aceitei porque a aposentadoria é pouca. Eu não quis fogo. Eu não quis mexer na nascente. Me perdoem. Dorinha encarou o homem com dureza justa. Perdão não apaga crime, mas pode guiar reparo. João completou. O senhor vai testemunhar contra a empresa e ajudar a gente a desenhar uma área de proteção que ninguém mexa. Elias baixou a cabeça. Eu mereço. No fim da tarde, uma mulher chegou de ônibus com uma mala azul e um olhar que Dorinha reconheceu no primeiro segundo, mesmo antes do nome. Maria das Graças. As duas ficaram em pé, uma diante da outra. O mundo quieto por instantes que pareciam anos. A mãe falou primeiro, com voz que vinha de longe. Minha filha. Dorinha caminhou e abraçou, adulta, forte, chorando o choro que lava. Mainha.
No abraço, um ruído de passos apressados no terreiro. Alguém trazia notícia da capital. A Ventos do Norte tentara uma liminar para se aproximar do barreiro mesmo assim. Maria das Graças se sentou no alpendre, como quem volta para dentro do próprio corpo. Trouxe histórias de um tempo fora, casas onde trabalhou, gente de bem, gente sem vergonha, saudade que mastiga por dentro. Eu só voltei quando soube que vocês puseram a água no lugar, disse, olhando para a filha e para João com gratidão mansa. Eu tive medo de atrapalhar, mas mãe é raiz, não tem como ficar longe da seiva. Dona Mundica apareceu com café passado na hora. A casa estava ali esperando, sorriu. Maria das Graças segurou a mão de Dorinha. Eu nunca escondi você do amor. Só escondi para você não sofrer nas costas dos poderosos. Agora a gente sofre junto e vence junto, respondeu Dorinha firme. No gabinete da prefeita, reuniram-se todos, conselho, agente, neta, Osmar, a Ventos do Norte e o topógrafo arrependido. A empresa mostrou a liminar. Temos autorização provisória para estudos próximos à área. Próximos quanto? Indagou a agente. 2 quilômetros. É muito perto, disse Dorinha. A nascente é bicho que assusta fácil. Neta colocou o óculos na ponta do nariz. A liminar tem furos. E temos fato novo, incêndio criminoso. E testemunha de falsificação. Elias Tavares, o ET, falou claro. Assumo. E aponto quem me pagou. Ele disse nomes, citou depósitos, mostrou mensagens. A sala virou encaixe de peças. A prefeita assentiu. Vamos pedir suspensão imediata e abrir audiência pública de verdade. Saindo dali, o povo fez uma vigília na beira da nascente. Toques de garrafa, reza baixas, a bumba lenta. Maria das Graças contou histórias de quando a água era brincadeira e não campo de guerra. João sentou ao lado de Dorinha e da mãe, sentindo-se parte de uma família que não veio de papel, mas de gesto. Na madrugada, Dorinha e João caminharam até o umbuzeiro. O céu tinha estrelas miúdas, feito sal derramado. Ele respirou fundo e falou com a seriedade de quem planta. Dorinha, eu quero você por perto em cada manhã. Quero casar, mas do nosso jeito, sem pressa, com festa do povo, com promessa de água justa. Se você quiser. Ela segurou o rosto dele com a palma quente. Quero, João. A gente casa com o sol certo. Quando o dia amanheceu, chegou a notícia. O juiz suspendera a liminar. A Ventos do Norte não podia nem encostar. Vitória? Sim. Fim? Não. No mesmo envelope, um recado. Vão tentar por cima. Tentar por cima significa tentar em Brasília. A empresa acionou deputados, escreveu artigos, chamou a obra de Destino do Nordeste. Por baixo, tentaram outro atalho. Comprar pedaços miúdos de terra em volta do barreiro, fragmentando o mapa. Quando a onça não pega de frente, tenta pelas beiradas, disse Dona Mundica. O Conselho da Água respondeu com inteligência e união. Criaram uma associação de uso comum da nascente. Quem tinha pedaço de terra na borda se associou, com cláusulas de proteção mútua. Quem não tinha terra ganhou voz da mesma forma. A água não é cerca. É laço, explicou Dorinha, sentindo orgulho de ver as mulheres assinando primeiro. Osmar, aprendendo a falar outro idioma, doou um remanescente de sua área, rendendo um aplauso meio desconfiado, meio sincero. Eu tô querendo pagar o que eu devo à vida, disse. Eu não vou virar santo, mas posso parar de ser tropeço. No meio disso tudo, Dona Mundica adoeceu de susto tardio. A pressão caiu, o corpo pediu descanso. João e Dorinha viraram revezamento ao pé da cama. Maria das Graças cozinhava canja e lembrança. O corpo cansa de segurar casa sozinho, disse Mundica sem drama. Agora que a casa é de vocês também, eu posso largar um tiquinho. A agente ambiental trouxe outra boa. O plano de manejo da área de proteção ficou pronto, com mapa bonito, placa de madeira e nome escolhido em assembleia. Reserva da Memória d'Água. Na inauguração, criança correu, sanfona sorriu e o riacho, com suas pedras novas, fez barulho de aplauso. Depois, naquela noite, o céu mudou de humor e derramou chuva grossa por horas. O açude cantou alto. As grotas encheram. Bom demais. Até passar do ponto. Uma enxurrada fez medo, carregou cerca, tentou invadir a casa de farinha. Segura a cabeça do rio.
gritou João. Protege a ponte, comandou Dorinha. No barulho da água forte, uma tora desgovernada veio ladeira abaixo como bicho bravo, direto na parede da casa de farinha, lugar que virara a escola do povo. Se caísse, levava memória e futuro num golpe só. Homem e mulher viraram represa de braço. Amarraram corda, botaram pau onde faltava, levantaram proteção com saco de areia. O impacto veio e estremeceu a parede. Partiu um pedaço, mas não levou a casa. Mãos calejadas aplaudiram de alívio. O som das águas baixando foi música que não se aprende, só se ouve. Na calmaria depois da chuva, Dorinha percorreu a escola de ofícios. As panelas amassadas, as formas de farinha de lado, o quadro negro borrado de poça. A gente conserta, ela disse mais para si do que para os outros. João encostou o ombro no dela. A gente conserta juntos. No outro dia, as crianças chegaram com baldinhos e vassouras pequenas. Para ajudar, disseram sérias. Maria das Graças ensinou a remendar pano. Mundica, melhorando, ensinou a passar café na coagem devagar. O riso voltou, mesmo com roupa no varal de varrer tristeza. Foi quando uma caminhonete branca parou na sombra do juazeiro. Desceu o doutor Eurico, o da Ventos do Norte, sem Dona Lícia. Vim sozinho, sem advogado, falou com mão aberta. Eu sei que a empresa errou, eu sei que queimaram ponte. Eu vim propor outra coisa. Se for coisa que passe por cima da comunidade, nem comece, avisou Dorinha. Eu vim pedir licença para usar um trecho longe da nascente, com distância melhor que a da liminar. Vocês fariam parte do conselho do projeto. Lucro repartido, investimento na escola de vocês e compromisso assinado de não tocar na reserva da memória d'água. O povo escutou duro, mas escutou. João perguntou, e o que garante que vocês não viram o vento contra nós depois? Eurico olhou em volta, talvez pela primeira vez vendo gente e não obstáculos. Nada garante além de contrato e olho de vocês em cima. E eu perdi um irmão no sertão seco. Eu sei o que é sede. Contrato sem alma vira faca, disse Maria das Graças. Contrato com alma vira ponte. Mas ponte tem pilar. Marcaram audiência pública de verdade. Dona Neta redigiu minuta de cláusulas de ouro. Distância mínima da nascente. Fundo permanente para a escola e o posto de saúde. Prioridade de emprego com capacitação local, sem promessas vazias. Veto à venda do projeto sem aval do conselho. No fim da tarde, João e Dorinha foram para a feira de Carnaúba comprar prego, telha e açúcar para o bolo da reconstrução. No caminho, um cartaz colado no poste chamou a atenção. Leilão do gado do engazeiro. Saldo de dívida final. João sorriu com um canto de olho. É o último que faltava. A dívida se vai pela porta da frente. Dorinha apertou a mão dele. E a gente entra pela mesma. Na volta, porém, encontraram o currais com cadeado trocado e um bilhete bobo. Sem gado, sem leilão. Alguém tentara sequestrar o rebanho. A poeira da estrada denunciava a direção, rumo às terras de um aliado antigo de Osmar. João e o vaqueiro Zelito montaram sem pensar 2 celas e foram atrás. Dorinha de moto velha logo atrás, ousadia que o vento respeita. Chegando numa baixada, viram as reses presas entre cercas improvisadas e 3 homens armados de má fama. Isso é crime grande, avisou João firme. Quem manda é o dinheiro, debochou um dos homens. Dorinha, sem vacilo, ligou para agente ambiental e para a polícia. Osmar, avisado por Zelito, apareceu do nada, cavalo correndo, e um grito que não era de coronel, era de gente. Larga as reses. Isso não é maneira de resolver nada. Os homens se entreolharam desconfiados. Você sempre mandou, disse o mais velho. Eu não mando mais em crime, cravou Osmar. Eu mando prender. A sirene não demorou. O rebanho voltou. O leilão, no outro dia, aconteceu bonito, com honestidade exposta. João assinou a quitação final na frente do povo e entregou um envelope da última parcela na mão de Neta, que ergueu como quem ergue uma vela. Dívida paga. Nome limpo. Osmar se aproximou depois sem plateia. Eu que dei a ideia do roubo no passado. Hoje eu é que desfiz. Eu preciso que você saiba, João. João ficou mudo um instante. Eu sei, e eu vi.
Não é esquecimento que eu ofereço, é vigilância. Com o tempo vira confiança. Osmar assentiu, engolindo pedras invisíveis. A audiência pública sobre Ventos do Norte aconteceu no pátio da escola. A empresa aceitou as cláusulas de ouro e ainda ouviu mais. Sem obra na época do Ninho do Curió. Sem caminhão na madrugada. E a melhor de todas, se errar com a água, o projeto para na hora. Eurico, com um caderno cheio de anotações, assinou a minuta de entendimento preliminar. Se o conselho não quiser, não tem contrato, repetiu, como se recitasse uma lei nova que estava nascendo ali. De noite, o forró comeu no centro de Carnaúba. João e Dorinha dançaram leve. O suor na testa era alegria barata, boa. No intervalo, ele pediu licença a Maria das Graças, que riu com os olhos. Oxente, meu genro, digo quase. Dorinha escondeu o sorriso no lenço. Quando a música baixou, um estrondo veio da estrada. A caminhonete de Elias Tavares capotara numa curva. Ele sobreviveu, mas o malote de papéis que ia entregar na capital sumiu na confusão. Entre eles, as mensagens que incriminavam diretores da empresa. O acidente deixou todo mundo apertado de peito. Elias, no hospital, ainda atordoado, pediu desculpa por ter demorado a entregar as provas. Eu ia levar hoje cedo, murmurou, mas a curva me ganhou. A agente ambiental e Dona Neta organizaram uma busca nas margens da estrada. Criança, adulto, idoso, cada um com um saco, caçando papel entre mato e brita. Dorinha, de chapéu e esperança teimosa, achou o primeiro envelope estourado num galho de chique-chique. João encontrou páginas presas num arame. Aos poucos, as peças voltaram para o colo do povo. Na prefeitura, deram entrada no processo com tudo que tinham. A empresa, com Eurico no meio, não correu. Quem deve, paga, disse, cansado e honesto. Eu não mando em diretor nenhum, mas mando na minha palavra. Ele entregou um e-mail que comprometia um chefe do jurídico. Isso ajuda, reconheceu Neta. Com a poeira baixando, veio a hora da festa que o sertão adia, mas não esquece. O casamento. Não teve luxo, teve verdade. Tiveram 2 altares, um na igreja para o sacramento, outro embaixo do juazeiro para o povo. Maria das Graças arrumou o vestido de Dorinha. Simples, tecido leve, cor de nuvem boa. Dona Mundica pregou um botão em forma de umbu no paletó de João. Osmar, na ponta do banco, com olhos de quem entende o lugar na história, levou as alianças num pratinho de madeira. O padre disse palavras de costume. João disse as dele, curtas e limpas. Eu te prometo casa aberta, ouvido atento e mão junta. Dorinha respondeu com música. Eu te prometo raiz e asa, água e caminho. E o sim veio feito chuva fina caindo em chão pronto. Na festa, sanfona alegre, mesa de bolo de milho, canjica e cuscuz. Numa hora, João puxou Dorinha para perto do umbuzeiro. Te devo um ramo de umbu desde menino. Agora é de verdade. Ele pôs um raminho no cabelo dela e o povo aplaudiu, porque o sertão sabe aplaudir quando o amor acerta o compasso. Na madrugada, a lua apareceu inteira. Maria das Graças olhou para o céu e agradeceu. Agora eu posso descansar onde meu coração foi plantado. Fica, pediu Dorinha. Fico, minha filha. Até a água pedir outra dança. No dia seguinte, antes do sol firmar, um oficial chegou com papel novo, o termo de compromisso com Ventos do Norte para consulta prévia e cláusulas de ouro virou decreto municipal. Só faltava a assinatura do Estado. Do lado, um bilhete de letra incerta. Nem decreto segura vento quando ele quer. Vigiem. Vigiar virou verbo de todos. O conselho montou um calendário de ronda nos canteiros permitidos, longe da nascente, como combinado. Jovens aprenderam a medir ruído, mulheres observaram o voo dos pássaros, vaqueiros contaram o comportamento do gado. A escola de ofícios recebeu o primeiro investimento do fundo. Telhado novo, biblioteca, curso de leitura de contrato e Leplantio Agroecológico. O Estado assinou o decreto-irmão com uma cláusula linda, que foi sugestão de Maria das Graças. Qualquer obra que respire perto da nascente deve primeiro ouvir o coração da comunidade. O Jornal da Capital publicou. Uns riram. A maioria entendeu. Na tarde quente de agosto, uma última tensão.
Um gerente novo da empresa tentou empurrar um caminhão pela estrada errada, mais perto da reserva do que devia. O povo fechou a via com calma e cantoria. Dorinha, sem grito, só com a autoridade de quem rega. Contrato não é elástico. Caminhão, volta! O homem bufou, ligou para cima, mas quem atendeu foi Eurico. Volta, meu filho! Aqui a gente aprendeu que vento não dita a água. O caminhão deu meia volta. O povo abriu sorriso. O contrato respirou. Osmar, do outro lado da cerca, tem passado para pagar por anos. Mas hoje ele planta palma para o gado do barreiro e leva água no carro-pipa quando falta em alguma casa. A cada gesto, a cidade mede não com perdão fácil, mas com repetição de acertos. João e Dorinha acordam cedo, às vezes sem dizer nada. Café preto, pão com manteiga da terra e uma passada na reserva da memória d'água para ver se a nascente dormiu bem. Às vezes ela canta alto, às vezes cochicha. Quando cochicha, eles inclinam a cabeça para ouvir melhor. Numa manhã dessas, Maria das Graças aparece com um caderno novo. Para a escola, diz. Para anotarem os nomes dos que fizeram a água voltar ao rumo. Seu nome abre a lista, mainha, responde Dorinha. Não, o primeiro nome é da água. A gente só vem embaixo. No finzinho da tarde, sanfona se mistura ao canto dos curiós. A lua levanta devagar. Dona Mundica, mais lenta, mais inteira, se senta na cadeira de balanço. Eu dizia que reza cobra conta. Pois pronto, cobrou e pagou. Agora a gente pode rir sem medo. E o sertão, que já engoliu muita dureza, dessa vez guarda na memória um outro gosto. O gosto de quando o povo não teve medo de mexer em segredo, de chamar a água pelo nome, de aceitar que amor antigo pode virar amor adulto sem pedir licença ao passado. Na estrada que corta o engazeiro, o vento passa e não manda. A água corre e não compra. E o coração, por fim, aprende o caminho, sem pressa, sem tropeço, com palavra dada e cumprida. Anos depois, quem chega em Carnaúba pergunta do barreiro e recebe sorriso como direção. A reserva da memória d'água tem placa bonita, banco de madeira para conversar e um mural com desenhos de criança sobre o caminho da chuva. O posto de saúde funciona, a escola cresceu e o forró da praça tem uma música nova que diz: se a água tem dono, é de quem tem sede. Se a terra tem dono, é de quem planta e reparte. João e Dorinha seguem firmes um no outro e os dois no povo. Não deixam de discutir quando a vida pede, porque amor bom não é mudo, mas aprendem a escutar e a ceder como o rio que contorna pedra sem perder o destino. Maria das Graças cultiva um jardim de umbuzinho e escreve memórias para as netas e os netos que chegam. Dona Mundica virou madrinha de casamento da metade da cidade. Osmar envelhece sem coroa. Não vira santo, mas virou vizinho. Às vezes senta na sombra, olha a água e sussurra um pedido que só ele entende. Ninguém precisa ouvir. O sertão entende. Justiça é quando a água encontra o rumo e ensina o coração a fazer o mesmo. Amor é quando a memória não pesa, guia. E comunidade é quando cada voz vira pedra firme na barragem do bem.